que Deus deseja que todos sejam salvos. Essa é a vontade, o desejo de Deus. Nem todos são salvos. Por quê? Por culpa de Deus? Não, porque muitos rejeitam a vontade de Deus para suas vidas, essa vontade perfeita. Além da vontade de Deus, então existe o propósito de Deus, como nós lemos, ou, digamos, uma vontade outra para as pessoas. E no texto em que nós lemos aqui, diz cerca à nação de Israel. A nação de Israel, ela foi formada a partir de Abraão. Deus chama Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela, e Deus trabalha na vida de Abraão e depois nos seus sucessores e forma uma nação. O propósito de Deus era preparar essa nação para que dela viesse o Messias. E essa nação foi por muito tempo dirigida por líderes levantados pelo próprio Deus. Primeiramente, nós vemos que foi Moisés liderando aquele povo desde a saída do Egito, depois Josué entrando ali no Egito, e a partir de Josué, então ali já estava restabelecido um regime chamado teocrático. Nós vemos que Deus levantou vários juízes, chegando até Samuel. Eu não vou me alongar citando o nome de cada um deles. Entenda uma coisa, esses juízes eram levantados por Deus, vinha diretamente de Deus, e eles tinham a força de liderar o povo na sua religião, na religião que agradava a Deus, mas também das atividades administrativas ali do povo, e inclusive julgamentos das pessoas, dos problemas que ocorriam ali naquela nação. O texto que nós lemos aqui, vemos Samuel, o último dos juízes, já velho, e ele toma uma decisão. Ele nomeia seus filhos Joel e Abia como juízes ali de Berseba. Amados irmãos, Samuel foi um grande servo de Deus, mas grandes servos de Deus, às vezes também tomam alguma decisão errada. Por exemplo, Deus é quem havia levantado Samuel, Deus é quem havia levantado Gideão e tantos outros juízes ali, mas agora Samuel nomeia, então é dele, não é de Deus. Ele nomeia seus filhos, começa a tentativa de uma sucessão. E aí eu pergunto, era essa a vontade de Deus para aquele povo? Creio que não, creio que não. Porém, nós vamos ver, em primeiro lugar, que os filhos de Samuel falharam. Diz-nos o texto sagrado, no versículo 3 do texto que nós lemos, que eles se inclinaram para a avareza. O que é avareza? Nós ouvimos muito pouco disso. É aquela pessoa que não satisfaz com o que possui. Sempre ele quer mais. Nós conhecemos em nossos dias muitos avarentos. Nunca está bom, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E ele faz qualquer coisa para ter mais aquilo que ele quer. E os filhos de Samuel se inclinaram para isso. Não era a vontade de Deus. Deus sempre combateu a avareza no coração das pessoas. Mas diz o versículo 3 também que eles aceitaram o suborno. Ou seja, como eram avarentos, havia uma questão para julgarem, então eles aceitavam suborno, aquele que pagasse para eles era o ganhador da causa. Acredite, amados irmãos, eu conheço alguns casos de que a justiça
brasileira decidiu nesse sentido, isso lá em Goiás. Eu poderia citar, eu acompanhei de perto, não é? Os magistrados que eram para decidir, eles aceitaram suborno. Isso nunca foi a vontade de nosso Deus. E, por causa disso, diz o texto que eles perverteram o direito. Havia leis, havia normatização para que a nação de Israel, para que aquele povo se conduzisse. Leis colocam limites, colocam barreiras, regulamentam o funcionamento, mas eles perverteram isso, ou seja, eles estavam usando de coisas que não estavam dentro da lei. O resultado disso foi uma revolta da população, da nação de Israel, do povo. Não aceitaram. Foram até Samuel, foram lá à casa de Samuel, lá em Ramá. E lá eles tinham uma proposta para Samuel. O povo pede a Samuel um rei. Nós não queremos mais juízes. Juízes, volto a dizer, eram representantes de um regime único, chamado teocrático, que foi exercido durante esse tempo na nação de Israel e em nenhum outro país. Ou seja, aquele povo era governado pelo próprio Deus, usando um servo que ele escolhia. Mas agora o povo olha para outras nações, e as outras nações não tinham juízes, as outras nações tinham reis, e eles começam a pedir a Samuel um rei. Nós queremos um rei, nós queremos ser iguais às outras nações. Eles têm, nós podemos ter. Amados irmãos, o texto diz que Samuel se sente rejeitado, olha, vai a Deus, ora, lamenta, eles estão rejeitando a mim, eu servi, podia estar dizendo a este povo durante tanto tempo, e agora eles estão rejeitando a mim. Eles queriam esse direito, eles queriam ter o seu rei, eles queriam ser igual às outras nações. E agora então o que Deus faz? Deus ordena a Samuel atender ao pedido do povo. Eles querem um rei? Dá um rei para eles. Aqui nós vemos, amados irmãos, um ponto complicado. Qualquer pessoa, qualquer família, qualquer organização, igreja, qualquer nação que sai da vontade de Deus, do propósito de Deus para ela está se colocando em um perigoso risco. Por quê? Porque o melhor lugar para alguém estar é no centro do querer de Deus para a sua vida. Entenda o que eu vou dizer. Na sua profissão, não importa qual seja, se Deus o quer ali, é ali que você deve estar. É ali que você deve contribuir para que outras pessoas sejam abençoadas. E é ali também que você vai ser abençoado. Mas quando nós começamos a questionar Deus, não, Senhor, não é aqui, eu quero isso, eu quero aquilo. Cuidado, devemos ouvir Deus primeiro. Porque eles terminam recebendo a liberdade da parte de Deus por escolher um rei. Eu já disse, pelo menos na classe dos homens, que durante muito tempo havia um filme lá em Goiânia e havia um grande cartaz na porta de um cinema. Eu não assisti o filme, eu acho que não valia a pena.
O título daquele filme era Dama de Vermelho, mas tinha uma frase naquele filme que chamou a minha atenção e nunca saiu da minha cabeça. Cuidado com o que você quer, você pode conseguir. Cuidado com o que você quer, você pode conseguir. Eu quero crer que o enredo daquele filme, aquela mulher, a Dama de Vermelho, era uma mulher terrível, e muitos homens a quiseram, e muitos homens a tiveram, e ela deve ter destruído a vida de um sem número de homens. Cuidado, amados irmãos, com o que você quer, você pode conseguir. E agora Deus revela uma coisa preciosa a Samuel. Samuel, não é a você que o povo está rejeitando, é a mim. Não era a Samuel, era o próprio Deus. Por quê? Porque Samuel estava ali, atribuído por Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo do querer de Deus, e ele em si realizou um grande trabalho. Está certo, os seus filhos erraram, então era para pedir, tira os seus filhos, e com certeza, quero crer, que Samuel tiraria. Mas eles já vieram com outra história, nós queremos um rei. E Deus diz, é a mim, Samuel, que eles estão rejeitando. Então, dê a eles o rei. Uma das coisas mais belas que eu vejo na personalidade de Deus, é que sendo Ele soberano, todo-poderoso, Ele podia ter nos fustigados e colocado a sua vontade em nossa mente. Mas Ele preferiu dar-nos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Direito de escolha entre estar debaixo da sua vontade, do seu querer ou não, em obedecê-lo ou não, em fugir do pecado ou escolher viver uma vida de pecado, como escolheu Adão. E então, Deus dá a liberdade para que eles escolham um rei. E eles escolheram Saul, né? Note bem, o povo fez a escolha pela aparência. Pela aparência. Quando nós vamos na Bíblia, o capítulo 9, versículo 1 de 1 Samuel, vai dizer que havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becarate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Ou seja, a primeira coisa que eles olharam foram para a ascendência de Saul, para os seus familiares, e ali estava uma família poderosa, uma família forte, uma família, nós diríamos hoje, de sucesso, uma família realizada. Então eles dizem, é este. Começaram a dizer que nós queremos, né? É este que nós queremos. Mas além disso, a palavra de Deus diz que Saul era vistoso. O versículo 2 do capítulo 9 diz que esse homem tinha um filho, cujo nome era Saul moço. Este homem poderoso, este homem forte, tinha este filho, Saul. Ele era moço, era poderoso, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía de todos. Ele era grandalhão, né? Não era assim igual eu. Chegava na multidão, a cabeça dele estava acima da cabeça dos
demais. A cabeça dele sobressaía, os outros estavam do seu ombro para baixo. Então eles olharam, é este, é o bonitão, né? É o bonitão, é o grandão, é o fortão, é o poderoso, é o que tem a sua família de sucesso. Então eles vão e escolhem a este. Não consultaram, Senhor, é a vontade tua que nós escolhemos este homem? Não perguntaram a Deus? Não buscaram a direção de Deus em oração? Não fizeram nada disso, mas escolheram. Está na cara, é este aí. Já observaram que, às vezes, costumam dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Nunca a voz da maioria foi a vontade de Deus. Ou melhor dizendo, nem sempre a voz da maioria foi a vontade de Deus, nosso Pai. Aqui nós vemos essa escolha, lá com Jesus nós vemos a multidão gritando, Barrabás, 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 e o que queres que faça a esse Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ah, meus amados, a consequência disso é que o escolhido, bonitão, fortão, decepciona o povo, a nação de Israel. Nós vamos ver que ele não é cuidadoso com as coisas sagradas. O rei, ele devia dar continuidade, então, ao trabalho dos juízes. Ele devia organizar o culto, a adoração a Deus, o serviço a Deus. E administrar a nação de Israel. Lá em 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 a 12, diz o seguinte: E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel de Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos seus dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Em outras palavras, ele passa a exercer uma atividade para a qual não pertencia a ele. Não tinha ele o dever, primeiramente, de dirigir o culto do Velho Testamento, oferta de holocaustos. Não tinha ele o direito de fazer, mas o povo estava se afastando dele. E uma das coisas que eu tenho aprendido na prática, inclusive militando em pequenos jornais, é que a pior coisa para um político é quando o povo começa a se afastar dele. Ele faz qualquer coisa para trazer de volta, e aqui nós temos esse exemplo, então, já naquela época, daquele rei, tomando a decisão: Samuel não veio, Samuel não chegou, então eu vou fazer, eu sou o rei, eu posso fazer. Amados irmãos, não pode, não pode. Nós precisamos entender que soberano é o nosso Deus.
é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nenhum homem na face da terra que pode ocupar essa posição. Vemos que o seu gesto, que os seus atos trouxe maldição sobre a nação de Israel. O exército veio, Deus não estava com ele, Deus não aceitou aquilo. E lá, especificamente no capítulo 15, versículos 10 e 11, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Note bem, Deus disse: eu me arrependo de ter posto. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Por que que Deus pôs? Porque o povo escolheu. Escolheu porque quis. Escolheu segundo critérios momentâneos, critérios das pessoas ali. E por causa disso, eles tiveram um líder do ponto de vista político ruim, do ponto de vista espiritual muito pior, e trouxe problemas para a nação, e Deus o rejeita. Amados irmãos, a consequência quando nós rejeitamos a Deus é termos a rejeição de Deus. Aquilo que nós plantamos quando rejeitamos a Deus, o que nós vamos colher é a rejeição de nosso Deus lá no juízo final. Lá no juízo final, no julgamento final. Nós devemos, amados, ter muito cuidado em todas as áreas da nossa vida. Em decidirmos dentro daquilo que é o querer de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida. E aí, então, nós vamos nos dar bem. Nós estamos no Brasil. E eu gostaria que nós tirássemos algumas lições daqui também. Por que não dizer, para o momento que nós estamos passando. Nós estamos entrando numa semana que, como nação, nós vamos estar diante de uma decisão, da qual dependerá o futuro da nossa nação. Nós podemos escolher pelo momento, nós podemos escolher pelas aparências, nós podemos escolher pelo que ouvimos nos programas de televisão, inclusive debates. Eu confesso aos irmãos, eu não vi nenhum debate. Peguei um ou outro comentário aqui e acolá. Por quê? Porque não me interessa o que eles vão dizer agora. O que os candidatos estão dizendo agora, eles mandaram fazer pesquisas chamadas qualitativas. O que o povo quer? Então eu vou lá e prometo. Certo? Num dos atos mais falsos possíveis. Mais falsos possíveis. Entre as frases que eu ouvi nos bastidores da política, é que não tem nada feio na política, a não ser perder. Quer dizer, para ganhar qualquer coisa, vale, e fazem de tudo o que podem, e se contextualizam durante os tempos. Então eu não olhei para isso. Mas eu sei que nossa decisão de domingo dependerá o futuro da nossa nação. Como nós devemos fazer durante esta semana? Cada eleitor salvo, especialmente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deve orar sim, para Deus colocar no seu coração como e em quem ele deve votar. Eu devo ir até Deus.
Eu devo pedir que Deus coloque além do meu coração, no coração da maioria dos eleitores brasileiros, o desejo de votar naquele que seja a vontade de Deus para o nosso país neste momento. Nós devemos fazer isso. Nós devemos nos lembrar que é de suma importância a escolha para deputado federal e senador. Eu, pessoalmente, julgo mais importante esta escolha do que a escolha do presidente. Por quê? Eu vou dizer, se vocês me elegerem presidente do Brasil e me derem esse congresso que está lá em Brasília, eu não vou poder fazer nada, eu não vou poder mudar nada, porque eles não deixam. Eles não deixam, eles não permitem, eles são como os filhos de Samuel, avarentos, aceitam subornos. Às vezes isso vem de outras formas. Rachadinha, o que é aquilo? Eu conheço aquilo de trás para frente. Tendo trabalhado, inclusive eu trabalhei para ajudar um amigo 2 meses na Assembleia Legislativa de Goiânia e não aguentei ficar mais naquela casa. Não foi porque o único pedido que eu não recebi lá foi de caixão para vivo, porque para morto eu arrumei para 2. Né? Não foi só por isso, mas foi pelas práticas que a gente vê ali dentro. O candidato que o irmão vai votar, talvez esteja pensando em votar, e olha que eu não conheço os candidatos de Minas, senão aqueles que já aprontaram no passado, né? Eu conheço melhor a realidade de Goiás. Mas quais são as propostas que ele tem? Ele tem na sua mente liberdade religiosa e de expressão? Ou aqui e ali ele fala em regular igrejas, em regular a mídia. Os que falam isso não merecem o voto do cristão. E quanto à legalização do aborto, uso de drogas, há um candidato aí de um determinado partido, que a música de campanha dele é clara, é explícita, e chega um ponto que a letra diz, chega de boi, quer dizer, a bancada ruralista, de bala, a bancada daqueles que são delegados ou policiais, federais, civil, militares, de Bíblia, a bancada dos evangélicos, e ele diz que nos envergonha. Chegou agora a hora da bancada da maconha. Diz o jingle de propaganda dele, misericórdia. Como é que eu posso votar nesse candidato, ou até num candidato do mesmo partido dele? Porque o meu voto, se eu votar no partido dele, vai servir para essa pessoa também. Mas se eu for pesquisar, o partido dele defende isso. Certo? Então eu devo, amados irmãos, olhar isso. A chamada ideologia de gênero. Não tem ideologia de gênero. Como não? As causas LGBT, pastor, aí o senhor está sendo homofóbico. Não. Quem quiser ser ou viver contrário à orientação da palavra de Deus, que viva. Mas o que eu não posso aceitar é que através de ideologia de gêneros e de suas causas e de direitos que eles querem, que eles venham querer fazer com que meus netos agora sejam um como eles. Isso eu tenho que defender, eu tenho que levantar a minha voz, que as crianças da nossa igreja não sejam. Ele é avarento,
conforme eu disse, aceita subornos. De que forma? Às vezes nós vemos um deputado federal que traz um bem para a nossa cidade, e nós falamos, ele trouxe aquele bem. Ele ganhou alguma coisa por fora para trazer aquele bem? Eu conheço isso, né? Tudo casado. Eu trago, mas quem vai fazer é a empresa tal, o preço está lá em cima, a Gabriela não vai fazer, ela não vai dar suborno, vai ser o outro lá, grandão, né? E a gente vai ficar nessa aqui. Eu vi uma história uma vez, viu, Gabriela? Diz que uma prefeitura estava com uma obra para fazer. E ela abriu concorrência e veio uma empresa do Japão. E a empresa do Japão olhou, analisou a obra, grande obra, olha, eu faço por R$1 milhão. Aí veio uma empresa americana, qual o orçamento tal? Eu faço por R$2 milhões. Mas o japonês faz por R$1 milhão, e vocês dois? Não, mas tudo material de primeira, seguindo os padrões, né? ISO 12.000, não é nem 9.000. Aí veio a empresa brasileira, quanto você faz? 3 milhões. Mas o que é isso? O americano faz por 2, o japonês faz por 1. Aí ele olhou e respondeu, falou 3 milhões. Um para mim, um para você e outro para o japonês fazer a obra. Né? Já viu a história de empresas que ganham uma obra e subcontratam uma outra para fazer? Então isso diz um pouco acerca disso. Ele aceita subornos. Qual a contribuição que ele poderá trazer para o bem-estar real da comunidade? Eu não estou falando de coisas momentâneas, amados irmãos. O nosso país, ele precisa mudar muita coisa. Tem muita coisa fora de ordem. Hoje a Alice me trouxe o livro dela para eu contar, ler uma história para ela. São várias histórias de bicho, algumas fantasiosas, e tinha uma lá de uma hidra, né? Eu fui saber agora o que é hidra de hérnia. É um animal mitológico, não deve ter exigido. Ele tem corpo de dragão e tem várias cabeças de serpente. Se nós olharmos para a nossa administração pública federal, nós podemos dizer que temos uma hidra. Por quê? Porque nós temos 3 cabeças disputando qual é a maior, qual é a principal, qual é a que manda. E não é assim. Nós precisamos que isso seja realmente colocada em ordem. E por causa disso nós devemos observar. Eu não sei em quem eu vou votar para senador. Eu não sei em quem eu vou votar para deputado federal. Eu não sei para quem eu vou votar para deputado estadual. Eu tenho observado 2 nomes para senador, mais um nome para deputado federal e uns 3 nomes para deputado estadual. Mas eu quero saber o que essas pessoas pensam acerca desses assuntos aqui em cima, para eu poder dar a eles o meu voto. Eu não estou dizendo que os irmãos aqui devem votar neste ou naquele candidato, mas eu sei que se os irmãos olharem isso, na presidência, pelo menos 4 ou 5 candidatos, você vai dizer, não dá para votar. Não dá para votar. Agora, é você que tem que fazer isso. É você que tem que ir até Deus e colocar o seu joelho. E entendendo que diante de Deus, se nós, como povo brasileiro, como nação, escolhermos, como a nação de Israel escolheu,
por alguma coisa de momento, se não for a vontade perfeita de Deus, então nós teremos o juízo de Deus sobre nossas vidas. E aí, as minhas orações é que Deus nos prepare para tal. Pense nisso. Ainda hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, vá até Deus, de coração aberto. De coração aberto. E pergunte a Deus: Senhor, como eu devo proceder nesta eleição? O que o Senhor tem para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha igreja, para o Brasil como nação. Que Deus nos ajude também a entender, ir até Ele em cada uma das decisões. Nosso filho ficou noivo ontem, nosso caçula. Acho que Elda falou para as mulheres, né? Está toda orgulhosa. Nós estamos ganhando uma nova filha. A Elda não a conhece ainda, eu a conheci. Mas o interessante é que meu filho recebeu vários nãos até chegar em Elizabeth. E ontem, conversando com ele, ele entendeu que cada não era a direção de Deus, para que ele encontrasse aquela que Deus tinha, que era o melhor para ele. Então, que nós também possamos aprender em cada decisão, seja de qual área, na área sentimental, na área profissional, que nós possamos ir até Deus e ouvir Deus e não agir como o povo na época de Samuel. Amém?